Continuação do assunto de leitura de um artigo científico. Agora vem a questão crucial. Como é que eu arranco informação do artigo? E não é realmente uma tarefa trivial, mas a palavra-chave é ser ativo. Ser ativo, isso é a palavra-chave. Você vai ter que colocar o cérebro para funcionar. E a forma de ser ativo é essa que eu digo aqui. São 3 coisas chaves: fazer perguntas, personalizar o artigo e ler em fases, não sequencialmente. São as 3 grandes técnicas da boa leitura. A mais importante, certamente, é fazer perguntas. Você sempre está fazendo perguntas. Quais são as perguntas importantes? A gente vai ver já já. Mas você está sempre perguntando e procurando as respostas dentro do artigo. Você, desde o início, desde a primeira leitura, primeiro minuto, você já tem uma pergunta na cabeça e você está atrás da resposta a essa pergunta. O problema de ler passivamente, que seria o contrário da leitura ativa, o problema de ler passivamente é que você toma a atitude simplesmente de dizer eu vou sentar, eu vou ler esse artigo frase por frase, lentamente, etc. E eu vou esperar que o conhecimento pule da página para dentro do meu cérebro. E infelizmente isso acontece quase nunca. Isso aconteceria se você estivesse lendo um artigo escrito por um escritor muito bom. Um escritor muito bom, ele vai te colocar a estrutura do artigo, ele vai responder as perguntas de uma forma tão clara que as coisas magicamente vão entrar na sua cabeça. Infelizmente, isso acontece com 1 em 1000 artigos. As pessoas, de forma geral, escrevem muito mal, o que dificulta nosso entendimento. Então, nós precisamos arrancar o conhecimento de dentro do artigo para que ele entre dentro do nosso cérebro. E para isso, nós não podemos ser passivos, a gente vai ter que fazer uma leitura ativa. Então, fazemos perguntas, personalizamos o artigo, que significa que você escreve no artigo. A gente vai ver isso um pouco mais daqui a pouco. E, finalmente, você não lê sequencialmente, primeira frase, segunda frase, do primeiro parágrafo, passa para o segundo parágrafo. Você não lê dessa forma, você vai ler de uma forma bem diferente, como veremos. A leitura em fases é extremamente importante porque existem dezenas de milhares, centenas de milhares de artigos que estão por aí e você não tem tempo de ler todos. Então no início, você certamente está fazendo uma escolha a partir do título e a partir do abstract. Por isso que o título e abstract têm que ser muito bem escolhidos quando você escreve o seu artigo. Porque os outros leitores vão estar escolhendo se vão ler ou não o seu artigo, olhando o título e o abstract. É extremamente importante acertar isso. Então vamos supor que você tenha feito a sua escolha. Agora você vai ler o artigo, só que mesmo agora você não vai fazer uma leitura completa, profunda, porque talvez o artigo não valha a pena, pode não valer a pena. Então você vai fazer uma leitura superficial. Eu vou mostrar como fazer isso daqui a pouquinho. A leitura superficial permite que você simplesmente no final decida se você vai fazer uma leitura melhor. Vale a pena esse artigo ou não vale a pena ser lido mais profundamente? Se não valer a pena, pronto, eu passei 5 minutos, 10 minutos com ele. A leitura superficial não demora mais do que, digamos, 10 minutos. E você pode descartar o artigo se ele não valer a pena. Dessa forma, você tem um filtro que vai te ajudar a ler apenas aqueles artigos que realmente merecem ser lidos para seu propósito naquele momento. Vamos falar um pouco então da leitura superficial. Você escolheu um artigo pelo título, pelo abstract, você vai ler superficialmente para ver se ele vale a pena ou não. Você vai fazer o que a gente chama folheamento. O folheamento é
é uma forma de você responder algumas perguntas rapidamente, principalmente se concentrando na introdução e na conclusão do artigo, lendo as coisas que pulam, digamos, a sua vista, os títulos das sessões, as figuras, aquilo que está em negrito. E veja que tudo que eu estou falando agora não só é uma coisa que vai ajudar a você ler, mas lembra que quando você estiver escrevendo o seu artigo, você também tem que usar os mesmos artifícios para ajudar o seu leitor a ler melhor o seu artigo. Então você usa negrito, você usa itálico, você usa figuras, você usa tabelas, você usa nomes de sessões, você coloca em destaque seus grandes argumentos, você destaca de alguma forma o texto que resume as suas grandes conclusões. As coisas têm que ser fáceis de achar. Então você vai folhear rapidamente, alguns minutos, o artigo, você passa mais tempo na introdução, mais tempo na conclusão, o resto você faz um escaneamento para tentar sacar o que o artigo está fazendo. Você está tentando entender o que e porquê e não como. O como, que são os detalhes, não são tão importantes nesse momento. Você está mais atrás do que esse cara está fazendo e por que ele fez. Agora, os detalhes de como ele realizou normalmente não interessam na leitura superficial, só interessa isso numa leitura, possivelmente numa leitura mais aprofundada, caso você decida continuar com esse artigo. Então, mesmo na leitura superficial, você está sempre fazendo perguntas, sempre, você lê fazendo perguntas. E quais são as perguntas que você faz? As 4 grandes perguntas que você tem que saber fazer desde o início, você tem que decorar. Essas são a chave que você tem que lembrar sobre a leitura. Se você vai lembrar de uma única coisa sobre tudo que eu estou falando aqui, lembre disso. Ao ler, sempre faz as perguntas: qual é o problema? Qual é a sua importância? Qual é a contribuição desse artigo? Quais são os grandes resultados? E é mais ou menos nessa ordem. Então, quando você está começando a ler um artigo, a primeira pergunta sempre que já está na sua cabeça, é essa: qual é o problema? Ao tentar procurar o problema, se você não consegue achar qual é o problema do que o artigo tenta resolver, o autor deve estar escrevendo muito mal, talvez mereça ser jogado fora esse artigo. Então, um problema, a sua importância, se você não acha isso, pode ser uma bicicleta para peixe desinteressante. Isso são as primeiras 2 grandes perguntas que você tem que ter desde o início. Não adianta ir atrás de resultado, conclusão, contribuição, até você entender qual é o problema, qual é a sua importância. Depois, o que esse artigo traz de novo? Qual é a novidade? E quais são os grandes resultados? Para você saber se você está lendo bem, existe um teste muito simples que você deve estar fazendo desde sempre. Sua titia lá na 3ª série do primeiro grau, na 4ª série do primeiro grau, ela deveria dizer: meu amigo, leia esse texto aqui e me resuma o que está sendo dito nas suas próprias palavras. Por que ela dizia isso, nas suas próprias palavras? Porque se você não sabe responder nas suas palavras, se você para responder é obrigado a olhar para o artigo e pescar alguma frase, alguma coisa lá dentro do artigo, você não entendeu. Você captou palavras, você não captou ideias. Se você captou as ideias, você pode falar essas ideias com o artigo virado de cabeça para baixo. Bom, então você tem que saber responder a essas 4 perguntas. Se no final da sua leitura superficial você não sabe responder, continue na leitura até ter uma resposta a essas 4 perguntas. E depois você simplesmente decide: vou continuar ou não vou continuar a fazer a leitura? Será que esse artigo merece uma leitura aprofundada? A leitura aprofundada é semelhante à leitura superficial no sentido que você está atrás de responder as 4 grandes perguntas. Qual é o problema, qual é a sua importância, qual é a novidade e quais são as grandes conclusões, grandes resultados e conclusões. Então você vai ter que, primeiro, entender tudo isso. Você não tem o direito, digamos, de criticar enquanto você não tiver entendido. Entendimento primeiro, depois a crítica.
Então, quando você tiver entendido bem o que o autor está dizendo para você, com uma leitura mais profunda, você tem o direito de avaliar, de criticar, de dizer se você concorda, se você não concorda. Depois você vai ver quais são as consequências para você e você vai armazenar o resultado. Como é que eu faço essas 4 coisas? Como é que eu realizo essas 4 coisas? Vamos ver agora. Então, como é que você faz para entender? É como a leitura superficial, só que você agora tem mais, digamos, compromisso em entender os detalhes. Você não tem que se prender a todos os detalhes, depende do seu interesse, obviamente. Sempre você está fazendo perguntas, como eu estou dizendo desde o início. Só que agora você pensa um pouco mais sobre o como é que isso está sendo feito, como é que é a validação, será que ele me convence, será que a metodologia dele está correta? Não é só saber o que ele fez, é como ele fez para poder ter depois o direito de criticar. Bom, chegamos agora à parte em que você vai avaliar o que você leu, o que você está lendo, você vai criticar para ver se você concorda ou não. Então, lembre que você só tem direito de fazer isso que eu estou falando aqui nesta transparência se você tiver entendido. Não entender o que está acontecendo, não tem direito de criticar. Então você pergunta, esse trabalho é significativo ou uma bela bicicleta para peixe? De onde vem esse negócio de bicicleta? Só abrindo um parêntese aqui, esse negócio de bicicleta para peixe vem de onde? Vem de uma feminista americana, se não me engano foi Gloria Steinem, que dizia que uma mulher precisa de um homem como um peixe precisa de uma bicicleta. Ha, ha, ha. Então, o artigo é uma bicicleta para peixe ou ele realmente tem um business problem interessante? Quando a solução, a solução que é bolada, ela realmente ajuda alguém significativamente? Depois, você vai perguntar, a argumentação dada no artigo está ok? Você concorda com ela? Os métodos utilizados, e aqui tem muitos erros cometidos de análise de dados, de uso de estatística, tem muitos problemas aqui de ameaças à validade, né? A validade dos resultados. Às vezes, as próprias suposições feitas no artigo não são válidas, então você tem que se perguntar sobre a validação das suposições. As limitações da solução foram discutidas, ou será que o artigo é tão perfeito que ele resolveu o problema sem problema algum? Isso é extremamente raro, normalmente existem limitações e é importante que o autor use do que a gente chama de full disclosure, tem que ser honesto cientificamente e falar das limitações, das fraquezas do trabalho. Existe ou não existe exagero nas conclusões? Então, todas essas perguntas aqui são feitas e devem ser respondidas por você durante a leitura. Agora, quando eu digo fazer essas perguntas, é fazê-las de forma concreta. Não é que elas estão na sua cabeça mais ou menos de forma difusa. Você faz a pergunta, a argumentação está ok? Por quê? Por que não? Você faz realmente, concretamente, essas perguntas na sua cabeça e procura as respostas no artigo. Se você fizer perguntas e for atrás das respostas, você vai conseguir ler muito bem um artigo. Um passo importante no final de uma leitura é você se perguntar como é que eu mudei, como é que eu sou diferente antes e depois da leitura desse artigo. Eu aprendi alguma coisa, isso vai afetar minha forma de resolver meu problema. Faça essa pergunta. E daí? O que eu estou levando para casa? O que me transformou? Porque se você não foi transformado em nada pelo artigo, ele não serviu de nada. Então faça essa pergunta. Quais são as consequências para mim? Finalmente, você pode fazer o que a gente chama de fichamento, você pode armazenar o que você leu, e aqui está um exemplo do que você pode incluir na sua ficha de leitura. Referência completa, problema, o que há de novo, opinião, etc. Yes, you can! Obrigado.